Muito bem, meus amigos, vamos avançando aqui com o nosso estudo do nosso livro Nos Bastidores da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda é o autor espiritual, Divaldo é o médium, e nós vamos para o capítulo número 10, Programação Redentora. Nós vimos aqui, então, no nosso capítulo anterior, o contato da equipe espiritual, orientada a partir do irmão Glauco, que era o responsável, mas também acompanhando o irmão Saturnino e o irmão Ambrósio, e desencarnados e encarnados o irmão Petitinga, o médium Moraes e o Manuel Filomeno de Miranda. Eles foram até o anfiteatro, tiveram contato com o Dr. Teofrastos. Naquele contato, né, com toda a autoridade, com toda a arrogância que ele ainda apresentava, bom dia, ele então desafiou, aliás, não aceitava a presença daqueles espíritos, né, desafiando ali na presença deles, e como um recurso utilizado pelo irmão Glauco para que o Dr. Teofrastos modificasse a sua postura diante daquele processo obsessivo que a família Soares, que nós estamos acompanhando, encarnados, estavam vivenciando, foi apresentada então para nós uma nova personagem, a Henriette Marie, que foi uma jovem que foi muito próxima, né, na verdade, tinha ali uma relação muito íntima com então o Dr. Teofrastos na sua época. Lembrando que ambos, né, no caso ele principalmente, tinha sido vítima da Inquisição lá no final do século XV. Ele era considerado um mago grego, por isso o nome Teofrastos, né? Um homem de grande conhecimento. E aí então nós lembramos que essa ideia de mago de Rouen, que era lá na França, onde eles viviam, na verdade ele era um grande médium, né? Só que ele acabou sendo perseguido pela Inquisição, foi queimado, e na desencarnação então ele acabou cultivando um ódio muito profundo, e nesses séculos todos ele acabou se endurecendo cada vez mais. E também se distanciando, né, desses sentimentos que ele trazia, que eram sentimentos nobres, né, o sentimento do amor, do carinho que ele tinha por aquela que era a sua grande amada. E aí então o irmão Glaucus reapresenta para ele a realidade dessa jovem, Henriette Marie, que na verdade, que agora, né, como encarnada, se chamava Ana Maria. Ela se encontrava internada num lazareto. O lazareto ele vem de Lázaro, né, que trazia a lepra. Então a palavra lazareto se referia a um hospital também conhecido como, na época, né, como leprosário. Mas era um hospital que acolhia pessoas com mal de Hansen. E ela então encarnada, ela sofria uma obsessão muito forte por aquele que era o religioso que condenou o então Dr. Teofrastos à fogueira. Aqui então, nessa relação toda, Dr. Teofrastos, vendo o sofrimento dela e vendo também aquele obsessor que já se encontrava completamente fora, né, do entendimento do que acontecia com ele, era uma obsessão automática. Ele tinha um automatismo, que ele já não sentia dores, ele simplesmente vivia em função daquele ódio que ele alimentava. E aí então o Dr. Teofrastos, claro, usando os recursos que ele conhecia, que ele compreendia, ele queria então simplesmente arrancar aquele obsessor, provocar a desencarnação de Henriette Marie, ou de Ana Maria, para que eles então vivessem juntos no plano espiritual. E foi aí que o irmão Glaucus então entrou com orientações, dizendo que essa violação para a lei da vida seria uma violação que não traria o resultado que ele desejava.
mas que na verdade era o perdão, que era a ferramenta, o instrumento que deveria ser utilizado para cessar esse ciclo de dor que se arrastava durante tanto tempo. Bom dia, Renata. Bom dia, Dídima. Muito bem. Bom dia, Fabi. Então, aqui avançando, né, no nosso, depois daqui, então, no final, foi colocado para nós aqui por irmão Glaucus. Reencontrar-nos-emos outras vezes. Desdobram-se perspectivas para o amanhã. Agora se nos impõe a momentânea separação. Ana Maria deve reassumir os deveres do ressarcimento a que se encontra vinculada, e vós, amigo, dizendo isso para Dr. Teofrastos, necessitais pensar. O tempo ser-vos-á conselheiro. Despeçamo-nos e reconduzamos a nossa querida amiga aos seus compromissos humanos, que não podemos interditar nem modificar, né, que era a programação reencarnatória dela, vindo, nesse caso, com o mal de Hansen, e sofrendo ali, né, naquele ambiente tão doloroso que foi relatado para nós aqui. Bom dia, André. O Dr. Teofrastos tentou reagir e insistir. Diante, porém, do benfeitor, cujo olhar penetrava-o docemente, o atormentado juiz e vingador baixou os olhos e silenciou. Foram ministrados passes no obsessor de Ana Maria, que se encontrava ao lado, e providenciada sua remoção dali. O Dr. Teofrastos despediu-se, sendo antes informado da possibilidade de novo encontro em dia previamente assinalado, quando voltaríamos ao lazareto, o lazareto de novo aqui, o termo usado para um hospital para hansenianos. Reconduzidos ao veículo que nos esperava à porta da casa, retornamos ao templo de orações e, após comovida prece, fomos reconduzidos ao lar. Um amanhecer de tons róseos e azuis vencia a natureza em sombras, anunciando o novo dia. Então, aqui o final que nós vimos no capítulo 9, encerrando então aquele encontro, uma modificação já significativa já era notada no Dr. Teofrastos, pelo fato de ver aquela que era então a sua amada, que pelo que nós vimos aqui, ele havia perdido contato com ela durante tanto tempo, e agora ele não só retomou contato, como a encontra ainda nessa condição tão dolorosa, seja fisicamente por estar encarnada, seja como vítima dessa obsessão por aquele que tinha sido, nesse caso, o algoz do próprio Dr. Teofrastos. E aí lembrando também aqui que quando fala que o Dr. Teofrastos tinha sido vítima desse espírito, que era esse religioso, na verdade o irmão Glaucus lembrou que ele não era vítima por acaso, que na verdade essa sucessão de posições entre vítimas e algozes, né, vão ali se sucedendo até que nós, na condição de espíritos já mais elevados, simplesmente cessamos esse ciclo. Então ele não tinha sido vítima por acaso, se tornou um algoz, então na verdade ele estava ali sempre preso nessa roda de sofrimento. Capítulo número 10, o nosso capítulo novo, Programação Redentora. No desdobramento das tarefas habituais, através das quais eram mantidos os contatos com os benfeitores desencarnados, nas sessões especiais, hebdomadárias, né, semanais nesse caso, então sempre com reuniões semanais com os espíritos, né, no caso ali tanto nas reuniões mediúnicas, como também desdobramento, né, enfim. Recebíamos esclarecimentos e informações através das quais o irmão Saturnino e Ambrósio nos davam elucidações minudentes dos acontecimentos transcorridos na esfera espiritual, quando dos labores abençoados de que participávamos, conquanto a nossa condição de encarnados no domicílio orgânico. Então, através desses contatos, eles iam, então, sendo colocados a par sobre o desenrolar dessas atividades no plano espiritual. Porque nesse parêntese que se abriu, contando a história de Dr. Teofrastos, a visita ao anfiteatro, o encontro com Henriette Marie, mais o obsessor, tudo isso gira em função da família Soares,
que nós perdemos contato temporariamente aqui, até encontrarmos essa história, onde nós tínhamos, né, o senhor Mateus, a dona Rosa, a Mariana, que era obsediada, né? Então a Amélia, que era aquela dócil filha, que também era espírita, né? Então eles estavam ali, né, além do próprio namorado também de Mariana, que nós vimos, né? Então agora nós voltaremos a acompanhar um pouco dessa história. Dessa forma, inteiramo-nos dos detalhes da operação fraterna junto ao Dr. Theophrastus e Henriette Marie, assim como dos fatos precedentes. Obviamente, ao retornarmos ao corpo somático, as lembranças das realizações espirituais desapareciam quase completamente, deixando-nos as evocações e impressões de sonhos que se manifestavam, ora como pesadelos dolorosos, ora como estados de comunhão elevada com as esferas superiores da vida. Nesse particular, os instrutores se encarregavam de ativar ou frenar os centros encarregados das lembranças, de modo a que a nossa jornada humana transcorresse com a normalidade possível, sem problemas que nos perturbassem as atividades de servidores da comunidade dos homens. A recordação detalhada situar-nos-ia entre os dois mundos, ensejando-nos um desaparecimento das realidades do lado físico, proporcionando-nos um desvio da atenção que se voltaria para as experiências e realidades da esfera espiritual. Esse comentário aqui é bastante significativo, porque o que eles comentam é que, geralmente, né, nós temos esse contato com o plano espiritual através da emancipação durante o sono. Alguns contatos são mais claros, outros contatos são mais distantes, né, da nossa lembrança, mas de qualquer forma nós estamos sempre em atividade, conforme nos lembram, né, os espíritos, os instrutores espirituais, através do Livro dos Espíritos. Então nós estamos sempre em atividade. A questão que é colocada nesse ponto é que nessas atividades do plano espiritual é fundamental que nós tenhamos o foco na nossa encarnação atual, no cumprimento de nossas atividades. Porque esse contato duplo com o mundo físico e com o mundo espiritual pode gerar em nós, se nós tivéssemos uma lembrança clara, dessas duas realidades, ou no caso da realidade do plano espiritual, isso nos prejudicaria, interferindo nas nossas atividades cotidianas. Ora, como foi lembrado aqui por Manuel Filomeno de Miranda, ora trazendo para nós impressões bastante aterradoras, bastante assustadoras, conforme ele mesmo vivenciou isso, ora aqueles momentos sublimes em contato com essas esferas mais elevadas, com esses amigos espirituais. Então, sabendo que esses espíritos estão ao nosso lado, que essas vibrações nos envolvem de uma forma tão profunda, de uma forma tão suave, seria muito natural que nós vivêssemos em função da expectativa de vivermos a realidade espiritual em detrimento dos compromissos que nós temos aqui no mundo físico. Por isso, então, essas lembranças, como ele coloca, mesmo sendo espíritos aqui, né, sendo médiums, né, que trazem ali uma clareza muito grande no trabalho mediúnico, uma compreensão muito profunda, é feito então esse frear, para que essas lembranças ficassem como registros das impressões, aquelas sensações agradáveis ou não tão agradáveis, dependendo da experiência que cada espírito vivenciou, sem que as lembranças nos provocassem algum tipo de interferência. Então isso é muito importante, porque do contrário, como acontece, por exemplo, nós chegamos a ver isso no caso de Dona Ivone, porque ela tinha ali, né, as recordações da existência anterior dela eram muito claras. Assim como também a vivência de desdobramento também eram lembranças muito marcantes. E a vida dela era aquela confusão de não apenas dois tipos de ideias diferentes, mas três: a vivência atual, as lembranças do passado e mais o contato com o mundo espiritual. Dá para a gente imaginar como isso era administrado na cabeça dela, ou como isso era perturbador na cabeça dela. Porque eram muitas ideias ao mesmo tempo, e ela, como uma criança, por exemplo, que vivia entre esses três mundos,
o atual, o anterior e o paralelo, né? Como é que ela administrava tudo isso? Então, para a gente ver como é importante o esquecimento do passado, a influência do organismo em fixar a nossa atenção dentro dessa nossa realidade, fazendo com que as experiências do mundo espiritual fiquem marcadas apenas por pequenas impressões, né? Ou muitas vezes impressões contundentes, né? Mas isso acaba gerando depois um certo prejuízo para nós, porque nós não conseguimos focar a nossa atenção numa coisa só, né? Então essa orientação que é colocada. Então no caso deles aqui, eles viviam essas experiências no plano espiritual, mas quando voltavam ao corpo físico, as lembranças eram bastante escassas, né? Ou quase nada que eles se lembravam também. Desde que for iniciado o processo desobsessivo de Mariana, recebêramos advertência no sentido de manter ligações psíquicas com a espiritualidade superior, de modo a nos acautelarmos das ciladas dos espíritos menos felizes, que, surpreendidos pelas incursões que se fariam nos seus domínios, seriam concitados à agressão por todos os meios possíveis, na tentativa de obstar o labor abençoado, ora em execução. Então também foram prevenidos aqui dos cuidados, né? Porque já que eles estavam mexendo num ambiente, né, em tarefas ou em interesses desses espíritos ainda presos nessa dimensão inferior, espíritos ainda endurecidos na ignorância, agressivos, vingativos, era muito importante que eles então se mantivessem com esse padrão elevado, sintonizados com essas equipes elevadas do plano espiritual. Seria, no caso ali, um preventivo, um cuidado para que eles não sofressem os efeitos dessas influências. Considerando as altas responsabilidades que nos diziam respeito, buscávamos corresponder à expectativa dos mentores, esforçando-nos por oferecer pelo menos a cota da oração, do pensamento otimista e o espírito de abnegação, dedicando-nos ao mistério espiritual com alta dose de entusiasmo e fé. Ao primeiro ensejo, após a entrevista com o ex-mago de Rouen, no caso do Dr. Teofrastos, né, o benfeitor Saturnino elucidou, pela psicofonia do médium Moraes, que voltaríamos a encontrar-nos depois de concluídos os trabalhos da noite. Quando o irmão Glaucus conduziria o terrível obsessor, ora em fase de meditação, a uma entrevista naquela casa, num encontro que estava destinado a definir os rumos futuros da sua vida. Concitava-nos ao exercício e mentalização da piedade fraternal, manifestação essencial para a caridade legítima de que nos deveríamos revestir para cooperar ativamente. Então, através, né, da psicofonia, o irmão Saturnino então orientava o grupo para que eles se preparassem para esse encontro com o Dr. Teofrastos, mas principalmente que eles se fortalecessem com essa caridade fraternal, essa caridade legítima, porque seria um espírito agressivo, seria um espírito bastante endurecido, mas para que ele fosse visto como um espírito nesse processo de transformação, em que seria exatamente a caridade o instrumento mais importante para que ele fosse assessorado, para que ele fosse ali acolhido naquela reunião. Em retornando ao lar, a expectativa do reencontro me inquietava, dificultando-me o necessário repouso. Orando, no entanto, e sentindo a presença dos irmãos maiores do mundo espiritual, recompusemos a paisagem mental e brando torpor nos invadiu, facilitando às entidades vigilantes o nosso desdobramento e consequente condução à sede de nossa casa de oração e amor. Então aqui a expectativa, a ansiedade, para que esse encontro então acontecesse, acabava dificultando aqui a concentração do Filomeno, aqui no caso, para que facilitasse esse desdobramento, para que as atividades agora na dimensão espiritual pudessem se realizar. Então ele foi ali aos poucos, oferecendo condições e os espíritos então, que estavam ali vigilantes,
aguardando o momento para que ele fosse então libertado parcialmente do corpo, comparecesse àquela reunião. Quando ali chegamos, já se encontravam os demais membros participantes das tarefas socorristas. Saturnino, sempre calmo e gentil, traduziu em sentido oração os anseios de todos os presentes e rogou a Jesus fosse ele o sublime visitante e o condutor dos trabalhos em desdobramento, com vistas à caridade da iluminação de consciências obnubiladas pelo orgulho e pelo egoísmo, esses dois implacáveis inimigos do espírito humano. Então, consciências ali nubladas pelo orgulho e pelo egoísmo, que são inimigos do nosso espírito, nós como espíritos humanos. O ambiente, à medida que o benfeitor orava, se foi saturando de perfume discreto, qual lavanda muito leve, carreada por suave aragem. Pétalas de luz, ou nos diversos diáfana, começaram a cair abundantes e desfaziam-se ao tocar nos circunstantes ou nos diversos móveis e objetos. Vibrações muito penetrantes nos impregnavam a todos e, sem que o percebêssemos, as emoções rompiam os diques da visão e fluíam em copiosas lágrimas no recolhimento em que nos encontrávamos. Voltando-se para o irmão Petitinga, Saturnino solicitou: leia, meu irmão, o livro da vida. O venerando amigo acercou-se da mesa mediúnica e tomou de pequeno livro, irisado de filetes de luz, no qual vimos em tons azul prateados as letras, em destaque, Novo Testamento. Então eles todos estavam em desdobramento, então ali começaram essa leitura, e esse Novo Testamento se apresentava dessa forma. Abrindo-o ao sabor do momento, embargado pela emotividade superior da hora, José Petitinga leu as anotações do apóstolo Marcos no capítulo 9, versículos 17 a 29. E o trecho lido foi esse: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, o lança por terra. Ele espuma, range os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Disse-lhe Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram. A ver a Jesus, logo o espírito convulsionou. Ele caiu por terra e se estorceu, espumando. Perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo acontece isso? Respondeu-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado tanto no fogo como na água, para o destruir. Mas se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que uma multidão afluía, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais nele entres. Gritando e agitando-o muito, saiu. O menino ficou como morto, de maneira que a maior parte do povo dizia: morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele ficou em pé. Depois que entrou em casa, perguntaram-lhe seus discípulos, particularmente: como é que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta espécie só pode sair à força de oração. Então eis aqui o trecho lido, que foi um trecho bastante pertinente, de acordo com o trabalho que eles desejavam realizar, ou que estavam realizando. Bom dia, embaixador. Fechando o delicado repositório
dos ditos do Senhor. E, inspirado e comovido, José Petitinga, após ligeira pausa, teceu comentários vazados na mais excelente conceituação espírita, revivendo os feitos do mestre, naquele momento em que deveríamos, aquinhoados pela mercê do Rabi, concitar à paz e ao arrependimento, um espírito que somente à força da oração, entre aspas, poderia modificar-se. Então o ensinamento veio exatamente pela força da oração. Silenciava o apóstolo da mensagem espírita em terras baianas no passado, quando deu entrada na sala o irmão Glaucus, que se fazia acompanhar do Dr. Teofrastos e dos dois guardiães que, com permissão dos instrutores, ficaram postados à porta do recinto, do lado exterior. A entidade visitante trazia o semblante velado por singular melancolia. Os olhos antes brilhantes, traduzindo estranha ferocidade, se apresentavam baços, e como se suportasse invisível fardo, caminhava tardo, com características muito diversas daquelas que ostentava até poucos dias. Então, só para a gente lembrar aqui, foi exatamente ali o poder, o impacto, na verdade, que ele sofreu pelo fato de ter tido contato com aquela que era a sua grande amada. Então, na verdade, como nós vimos, o fato dele tê-la esquecido, ter se distanciado dela, foi exatamente aquilo que provocou nele esse endurecimento todo. E de repente ele volta, encontra com ela novamente, nessas condições das mais difíceis, e só para a gente lembrar o que nós, a história que Ana Maria, ou Henriette Marie, ela e irmão Teofrastos eram um casal de jovens apaixonados, ou duas pessoas apaixonadas, e aí então esse religioso, aficionado por ela, acabou levando o Dr. Teofrastos à fogueira, condenando-o na Inquisição. Ela então, não suportando, vendo toda essa dor de perder aquele que era o seu grande amado, ela então se confinou num convento, ficando ali durante muito tempo, inclusive esse religioso, que era um bispo, não falou o nome dele aqui ainda, e nem vai falar pelo jeito, mas esse bispo então, ele ouvindo as confissões dela, acabou percebendo que que o Teofrastos era o grande amor dela, e ele então acabou levando à fogueira. Ela então foi para um convento, tramou o assassinato desse bispo através de um vinho envenenado, e depois que ele então caiu, ela também tomou, e ela acabou cometendo suicídio. E daí então essa história que se desenrolou durante todo esse tempo, e agora então ela reencarnou na condição do mal de Hansen, da lepra. Então ela estava encarnada enquanto o Dr. Teofrastos e esse espírito também, desse bispo que se pegou a ela com tanta ferocidade, já tinha sido socorrido. Bom, então aqui o Dr. Teofrastos, como a gente viu naquela descrição do primeiro contato que eles tiveram com ele, tinha ali aquela expressão agressiva, aqueles olhos fumegantes, cabelos emaranhados, aquela expressão horrenda, só que agora ele se encontrava melancólico. Então foi exatamente o efeito esperado, e a gente vai lembrar no livro Libertação, quando André Luiz comentava que o Gregório, que era aquele espírito também, que pelo que a gente vê se encontrava nessa mesma condição de Dr. Teofrastos, o líder de uma organização no plano espiritual, que era responsável por muitas obsessões e tudo mais, o trabalho de resgate de Gregório, por parte daqueles trabalhadores, aconteceu a pedido da mãe de Gregório, que via nele o cansaço, o esgotamento de viver aquele sentimento odioso durante tanto tempo, que para ele estava sendo bastante negativo. Quando ela percebeu que essa brecha se abria
no coração dele, ele então foi possível fazer esse trabalho de aproximação e de resgate. Aqui nesse caso nós estamos vendo a mesma coisa. O espírito então endurecido durante tanto tempo, após o contato com sentimentos que até então se encontravam adormecidos e adormecidos numa região bastante profunda, né, do coração dele, agora ele começa a mostrar essa fraqueza, digamos assim. E será exatamente nessa fraqueza diante do endurecimento que ele se encontrava. E essa fraqueza então vai ser explorada exatamente para que ele pudesse ser transformado, né? Exatamente ali a ferida dele, que se encontrava cicatrizada durante tanto tempo, voltou a ser aberta. Tratado com carinho e respeito pelo venerável benfeitor, foi convidado a sentar-se entre nós na condição de convidado especial. Irmão Glaucus, tomando a palavra, falou sucintamente. Espera só um pouquinho, pessoal. Meu arquivo aqui acabou de fechar. Rapidinho. Um pequeno bugzinho. Bugzinho tecnológico. Aqui. Vamos lá. Tratamos aqui de dar prosseguimento ao exame dos problemas que dizem respeito a Henriette Marie e ao seu perseguidor, que agora se encontra recolhido em recinto de amor, sob guarda de devotados servidores do bem. Não ignoramos que o irmão Teofrastos foi defrontado por surpresa dolorosa com o resultado da má aplicação do tempo, passando a experimentar desde então as consequências das atitudes espontaneamente tomadas. Sabendo-o ligado por profundos laços de afeição à sofredora, que lhe não pôde fruir a companhia nos últimos tempos, consideramos de bom alvitre conduzi-lo até onde ela se encontrava, de modo a concertar planos de relação ao futuro e sustar, em definitivo, as maquinações da criminalidade até agora em desdobramento. Mas, no momento, repostou o vingador, visivelmente conturbado, não poderei aquecer com quaisquer compromissos que objetivem afastar-me dos muros do meu campo de ação. Estou vinculado a uma poderosa organização e, embora em posição de comando, sou por minha vez comandado. Insistimos em elucidar, replicou o seguro e calmo benfeitor, que chefe somente há um, Jesus, o Rei sublime de nossas vidas, a quem devemos as dádivas oportunas da evolução e do progresso atual em nossa nova condição de viandantes da luz. Entregando-nos ao seu comando afável, nenhuma força possuirá meios de alcançar-nos, porque sombra alguma, por mais densa, conseguirá suplantar a luz mais insignificante, submetendo-a. Somos, porém, revidou algo indeciso, 12 mentes dominadoras, que nos encontramos submetidos a uma equipe de 10 magistrados que habitam regiões infernais, onde os mínimos desvios da justiça recebem longas punições. Constituímos o grupo dos 12. Na aplicação do nosso código, selecionamos criminosos que alcançam de nossas mãos as primeiras correções, após o que são conduzidos para os presídios próprios, nas furnas onde levantam as construções da cidade da flagelação. Ligamo-nos por processo mental especializado e frequentemente somos convidados, por nossa vez, à prestação de contas em minudentes relatórios verbais que são fiscalizados por técnicos competentes e aparelhos sensíveis. Além disso, as minhas próprias razões me impedem tudo abandonar para deixar-me arrastar por sentimentalismos mórbidos,
renegando a felicidade em que me comprazo, sem conhecer, evidentemente, o que se espera de mim. Tudo me é muito fácil. Bastar-me-á arrancar Henriette Marie da masmorra carnal e retê-la comigo. Então aqui o que ele coloca para nós é que o espírito, depois de tanto tempo preso nesse ambiente e acostumado a essas condições, tem ali a questão do orgulho, em que ele fica, na verdade, balançado entre abrir mão de tudo aquilo que ele conquistou, porque ele assim entende, que foi uma grande conquista, conquistar aquela posição, aquela autoridade, aquele respeito, entre aspas, porque na verdade é a imposição do medo, se tornando um agente da justiça, de acordo com o entendimento dele, fazendo parte dessa grande organização. E por outro lado, ele tem ali a única forma dele se aproximar de Henriette Marie seria através da transformação, em que ele teria que abrir mão de tudo isso, que para ele era o mais importante, afinal de contas, ele viveu durante tanto tempo nessas mesmas condições, para agora se transformar num espírito fraco, entre aspas, porque seria a ideia dele. Abrir tudo em nome do amor, abrir tudo em nome desse sentimentalismo. Então isso seria uma fraqueza diante de tudo aquilo que ele vive nesse momento. Por isso, então, ele já colocou. Seria muito fácil, então, ele simplesmente provocar a desencarnação dela, arrasta-a para junto dele e pronto. Vive ali a vida que ele gostaria. Ter aquela mulher do seu lado e, ao mesmo tempo, manter a mesma posição. Só que, na verdade, ele não percebeu que são duas aquisições que são incompatíveis. Ele não pode ter as duas, porque para que ele faça isso com ela, ele geraria nela um sofrimento muito maior, e ele não teria junto dela a felicidade que ele gostaria. Mas vamos lá, o irmão Glaucus então continua argumentando. E esquece o amigo que, desencarnando a nossa irmã, por constrição obsessiva, ela escapará de vossas mãos, por ter sido apressada a sua partida, sem que se possa responsabilizá-la por isso? Ignorais exatamente as leis de fluidos e os processos de sintonia? Esquecei-vos de que toda vítima libra acima de seus algozes? Além disso, consideraremos que não podemos desprezar a opção do Senhor, isolá-la da vossa interferência por processos que nos escapam à sagacidade, mas que pertencem à sabedoria. Sim, não ignoro, mas a conjuntura que se me apresenta é grave. Amo-a, sempre a amei. Na impossibilidade de possuí-la, como privar-me do seu amor? Deixando-vos possuir, redarguiu ameno o benfeitor. O amor é concessão que se manifesta com 1000 faces. Não podendo ser-lhe o esposo, conseguireis ser o amado, no seio materno, na condição de filho da alma e do coração. Fruir-lhe-eis a ternura das mãos e sugareis o leite vital do seu seio. Estareis no calor da sua devoção e os vossos olhos se demorarão mergulhados na luminosidade dos olhos que amam. Permutareis a grande noite da soledade pelo demorado meio-dia da convivência. Transfundirei todo o sentimento de amargura em expressão de dependência e fé. Derramareis o vaso do ódio, que se converterá em adubo de produção no solo da compreensão e da afetividade. Por década de distância, um tempo sem fim de presença, de imorredora constância. Então aqui já vem, qual é a forma em que eles dois vão se encontrar então. Ele reencarnando como filho dela, para que esses sentimentos então começassem a amadurecer, a se transformar. E a lepra, arguiu. A lepra de que parece revestida, elucidou o amigo espiritual, é a enfermidade simulacro, produzida pelas descargas constantes do seu perseguidor desencarnado. Não conheceis, amigo Teofrastos, o que conseguem as forças fluídicas
desencadeada sob o impacto do ódio e a absorção em longo processo obsessivo das energias deletérias, de mente consumida pela perturbação que a si mesma se vem impondo através das constantes transgressões às leis de justiça, nossa irmã sincronizou com o verdugo que a vítima, e molestada pelas vibrações hipnóticas do seu antagonista, começou a experimentar as falsas impressões do mal de Hansen, conforme desejo do seu inimigo, sendo tirada ao presídio hospitalar em que vive, em quase total abandono, para que a vindita se coroe da resolução final que o sicário aguardava, o suicídio. Estamos, aliás, informados de que tal plano fora trabalhado pelo próprio amigo Teofrastos, que atenderá à consulta que lhe formulara o algoz de Henriette em espetáculo no anfiteatro, após ouvi-lo em ocasião passada anos atrás. Olha só a situação então, né? Esse espírito, consultando o próprio Dr. Teofrastos sobre a melhor forma de atacar aquela que tinha sido a sua algoz no passado, e a orientação foi exatamente essa, através da influência magnética, fazer com que ela então entrasse nesse estado de perturbação, que simulasse mentalmente a lepra que manifestou-se no seu corpo, até o momento em que ela cometeria o suicídio. Esse era o plano nefasto, que foi orientado pelo próprio Dr. Teofrastos, sem saber quem era a vítima dessa obsessão, que nesse caso era essa grande amada que ele tinha. O quê? Gritou o infortunado. Então serei eu o sabujo que ofereceu ao caçador a pista da destruição da vítima? Sim, meu amigo, afirmou o prestimoso mentor. Por isso só a justiça divina compete os casos da justiça. Disse Jesus: vós julgais segundo a carne ou a aparência, eu a ninguém julgo, por conhecer ele o nosso ontem e as perspectivas do nosso amanhã. Todo agressor inconsciente cai hoje ou mais tarde nas armadilhas da agressão. Então aquele que se justifica por ter sido vítima do passado, tendo o direito de fazer a sua própria justiça, se transforma num algoz, e sendo um algoz, ele então volta a sofrer o efeito daquilo que ele mesmo criou. André colocou como simulou a lepra se estava no local de tratamento. Então não foi simulação, ele provocou a doença mentalmente. Sim, no caso a simulação seria mentalmente ela produziu isso, e a partir da força do pensamento ela somatizou no seu corpo físico. E ela estava naquele hospital exatamente porque a doença se manifestou. Porque ela, pelo que o irmão Glaucus coloca, ela não tinha necessidade de vivenciar essa experiência. Mas foi a obsessão que provocou nela essa doença, que na verdade era uma tortura, né? Porque a lepra ela vai destruindo o corpo físico da pessoa até o momento em que ela se encontra completamente desfigurada, conforme a gente já viu, naqueles relatos do Novo Testamento, que mostravam o Vale dos Leprosos, nos casos de lepra que a gente conhece também, dos artigos que são mostrados e tal. E aí então sim, para todos na verdade, porque é uma dor muito grande, porque o corpo vai, os pedaços vão caindo do corpo. E aí no caso dela, chegaria um momento em que ela, não suportando mais, ela cometeria o suicídio. Então esse foi o projeto que foi elaborado para poder atingi-la. E dando nova entonação à voz, que mantinha a serenidade habitual, mas que se nos afigurava com expressões de energia, o irmão Glaucus aduziu. Antes aqui André colocou, e mostra que realmente, em muitos casos, é o desequilíbrio da mente que provoca as doenças. Porque a gente tem, no caso, André, como mais uma vez, a gente sempre lembra dessa passagem, quando Emmanuel diz que não existem doenças, mas existem doentes. Então, de um modo geral, nós criamos o próprio desequilíbrio e nós, então, somatizamos isso afetando o nosso organismo. Mas também há, quando um espírito se encontra em vigilante, ele sofre as influências
de outras mentes perturbadas que o afetam intencionalmente ou inconscientemente. No caso de uma obsessão, é uma intenção direta, né? Agora, no caso de uma influência, muitas vezes o espírito adoecido influencia aquela pessoa e ela absorve aquelas mesmas emanações mentais, trazendo para si. É o caso, por exemplo, de um espírito que traz ali o espírito que traz, entre aspas, um espírito deprimido, e ele então, nessa depressão, ele influencia as pessoas a quem ele envolve. E aí então a gente vê que essa depressão não é do encarnado, essa depressão é do desencarnado que o influencia. Só que nesse caso aqui, pelas técnicas de hipnose, porque nós percebemos que toda essa história que nós estamos acompanhando até agora gira em torno da hipnose, dessa técnica mental que é tão poderosa, utilizada pelos espíritos que se colocam como obsessores. Mas no caso também das influências espirituais dos espíritos amigos que ajudam também na reconstrução, no reequilíbrio que todos nós precisamos. A Angelina colocou, né, leprosário, né, visitou, e aprende muito, certamente que sim, né? Então, o próprio Jerônimo Mendonça, né, que nós estudamos lá num dos livros do Chico, daquelas histórias todas, né, ele mesmo, né, foi um espírito grandioso dentro do movimento espírita, mas um espírito grandioso por si só, independente de ser espírito ou não, mas ele tinha a sua história, o gigante deitado, ele tinha a sua história ligada a um leprosário, onde ele conheceu a sua esposa, onde ele se casou e tudo mais. Então, quer dizer, esse sofrimento pode trazer, então, um aprendizado muito grande quando o espírito enfrenta a sua boa luta, ou o espírito pode se revoltar por aquilo que ele está vivenciando. Né? Então, ali são experiências, cada espírito vai ter ali a sua própria experiência. E continua, vamos lá. Então, o irmão Glaucus, dando nova entonação à voz, que mantinha a serenidade habitual, mas que se nos afigurava com expressões de energia, irmão Glaucus aduziu: sob carinhosa assistência de passistas especializados da nossa esfera e afastado para tratamento o seu perseguidor, Ana Maria recobrará forças psíquicas e orgânicas logo mais, recuperando-se algo rapidamente. A enfermidade, entre aspas, regredirá em caráter miraculoso, entre aspas também, e ela conhecerá um pouco de lenitivo e esperança através do braço amigo de alguém que também se lhe vincula, distendendo na sua direção a aliança nupcial. Mergulhareis logo após o amigo Teofrastos e o vosso compar para, no longo do caminho, a percorrer através da experiência carnal, tudo recomeçar, refazer, regularizar. Então, olha só o planejamento. Assim que ela se recupera, alguém por quem ela tem afeto vai se casar e, como filhos, virão irmão Teofrastos e aquele espírito obsessor. Então, esse planejamento nós veremos ali. 2 espíritos reencarnantes em condições bastante problemáticas, que será para ela 2 filhos que vai exigir dela não apenas ali, né, um compromisso materno, né, mas uma missão de muito amor de ajudar esses 2 espíritos que trazem, né, durante tanto tempo esse desequilíbrio mental que certamente vai trazer também ali uma perturbação no seu desenvolvimento. Porque é um espírito que depois de tanto tempo nessas condições não reencarna em plena harmonia, com toda tranquilidade como nós imaginamos, né? E os meus débitos? Interrogou. Como me serão cobrados? E nesse caso ele pergunta dos débitos, porque ele próprio, né, sendo um dos líderes, um dos chefes dessa organização, tramou o sofrimento de muita gente, impôs essa justiça, trazendo muitas dores, quer dizer, isso não ficaria impune. E os meus débitos? Como me serão cobrados? Não posso desconhecer a extensão dos meus atos, e sei das consequências que eles devem acarretar. André lembrou aqui, por isso que encontramos irmãos que não se bicam de jeito nenhum.
E aqui nesse caso, né, veremos aqui como é que esses espíritos, né, ou veríamos, né, se fosse possível acompanhar, como seria a relação entre eles. Porque, na verdade, ali o que nós vemos, a princípio, não é uma relação odiosa entre os dois, mas é uma relação desse espírito com ela, e, bom, é também com ele agora, né, porque não apenas um obsessor, mas o irmão Teofrastos vê nesse espírito aquele algoz que o levou à fogueira. Então, realmente, ali vai ter uma relação bastante conflitante entre eles. Então, não se bicam, e não apenas não se bicam, como se odeiam, aí nesse caso, né? Vai ser, sem dúvida, vai ser um triângulo muito difícil. Os nossos erros, referendou o irmão Glaucus, hoje ou mais tarde, nos voltam em caráter de necessária reparação. Adiar o reajustamento significa também aumentar os gravames que o tempo lhes acrescentará, impondo-nos mais elevada dose de sacrifício. Além disso, não nos cabe a presunção de antecipar o porvir. Entregues ao Senhor, o Senhor cuidará de nós, abrindo-nos os depositórios do seu amor e enriquecendo-nos com as suas bênçãos múltiplas. Para ele não há perseguidor nem perseguido, mas espíritos enfermos em estados diferentes, caminhando por vias diversas na direção do bem infinito. Não ignoramos que o mal é somente a ausência do bem, e que a chegada desse aquele esmaece, porquanto só uma força existe, a do amor triunfante. E aqui me fez lembrar uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre a preparação da reencarnação, quando trata da gravidez, e ele fala também sobre o aborto. E tem uma passagem ali que comenta, né, que como os liames que prendem o espírito ao corpo são muito frágeis no momento da gestação, o espírito, com a força da vontade, ele pode romper esse laço e interromper, abortar uma reencarnação. A gente lembra que a palavra abortar significa interromper. E pode ser qualquer coisa, não necessariamente uma gestação. Né? Porque nós ligamos o aborto à gestação interrompida. Mas, na verdade, pode-se abortar uma missão, pode-se abortar uma reencarnação, pode-se abortar um trabalho, abortar uma operação, abortar uma missão qualquer que seja. Então, nesse caso, nós vemos aqui o irmão Teofrastos trazendo muito medo num voo, quer dizer, o aborto é simplesmente interrupção. Então aqui vê o irmão Teofrastos muito preocupado com aquilo que ele vai encontrar em virtude das faltas que ele cometeu. Então nós podemos encontrar alguns espíritos, claro que ele tem aqui uma motivação muito grande, que é a motivação de reencarnar junto àquela que foi a sua grande amada. Mas muitos espíritos se vendo num processo de reencarnação, apesar de ter aceitado, apesar de ter, ou de certa forma, né, ter ali se deixado levar, ou mesmo no caso de uma reencarnação compulsória, o espírito vendo o futuro que ele vai enfrentar, esse futuro numa reencarnação, com determinados tipos de provas, determinados tipos de experiências, ele pode refugar. E aí então ele simplesmente interrompe. E aí acontece um aborto espontâneo. E para o espírito acaba sendo de grande dificuldade, principalmente quando ele reencarna, por exemplo, sentindo que aquela família que vai acolhê-lo já alimenta um sentimento bastante negativo. Então a gente começa a perceber uma série de fatores que vão então ali, né, que vai então ali interferindo na decisão do espírito no momento em que ele se prepara para a reencarnação, né? No caso aqui, da forma como é colocado, o soldado era um amor muito profundo que eles tinham. É o relato da história que eles viviam esse amor, e pelo fato, né, da jovem Henriette Marie, nas confissões, comentar com esse bispo que o amado dela praticava, né, esses trabalhos, né, realizava esses trabalhos mediúnicos, foi exatamente essa munição que ela deu para ele, para que conduzisse então Teofrastos para a fogueira. Então havia realmente um amor muito sincero, pelo que eles comentaram naquele momento.
né? Mas é claro, né, que é o amor nosso, o amor mundano, né? Que tem ali sentimentos verdadeiros, mas é claro, bastante limitado na nossa percepção. Mas de qualquer forma era um amor bastante sincero. Tanto é assim que esse reencontro dele com ela fez com que ele mudasse muitas das suas ideias. E aí agora ele se encontra preso entre o orgulho da posição que ele alcançou e do julgamento que ele teria por parte dos seus pares, e por outro lado esse amor que ele gostaria, né, de se reaproximar, de estar próximo novamente. Deixa eu só ver aqui quanto falta. Apertei o botão errado. Aqui. Só um instantinho, pessoal. Estou me posicionando aqui. Tá, tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda. Então eu já vou só pegar aqui a deixa para a gente poder finalizar. Bom, então aqui não ignoramos que o mal é somente a ausência do bem e que à chegada deste, aquele esmaece, porquanto só uma força existe, a do amor triunfante. Aqueles conceitos penetravam-nos a todos, especialmente no chefe do anfiteatro, que se mostrava cada vez mais triste, mais infeliz, não ocultando o sofrimento que o libertava dele mesmo, escravo das paixões, séculos a fio. Tá bom aqui então, para a gente não estender mais. Aqui nesse ponto então, vai continuar o diálogo, o debate, que irmão Teofrastos trava com o irmão Glaucus, né, e com toda a equipe que se encontrava ali presente. Depois a gente continua aqui então, para a gente poder ver aqui, né, o desenrolar dessa história. Então, enquanto isso aqui, a Fabi trouxe para nós também aqui mensagenzinhas aqui dos nossos queridos amigos. Vamos a ela então para a gente aproveitar aqui esse trechinho final. Espera só um pouquinho. Que diz assim para nós. Vamos lá. Amigos, companheiros de estudo, muita paz. Que Jesus, nosso mestre e nosso pastor, conduza-nos nessa jornada de aprendizado. Amigos, finalizando a metáfora do teatro, vamos tornar a questão da liberdade e da responsabilidade que nos cabe frente à vida e à nossa interação com os nossos irmãos, e refiro-me aqui à humanidade e toda a criação. Como dissemos, quantos daqueles que têm seus roteiros que com o nosso interagem, mas que do nosso não fazem parte, atraímos por meio de nossa conduta irrefletida, deixando de cumprir o roteiro que nos cabia e interferindo no roteiro do outro irmão. E nesse processo, quanto não prejudicamos aqueles que conosco caminhavam juntos na construção de nossa epopeia? Assim acontece, amigos, quando nos rebelamos contra aquelas opções que a vida nos traz, aqueles cenários e pessoas, e agimos contrariando as leis de Deus para dessas experiências nos desvencilharmos. As experiências que nos são trazidas pela vida são para serem vividas. Claro que no processo de vivê-las, podemos superá-las, mas a violação se dá quando nos rebelamos. De modo geral, essa rebeldia nos leva a enganos tristes que produzem sofrimento e consequências. Vamos explicar. Alguém que se vê em situação de pobreza material, aí está para experimentar um cenário que lhe trará aprendizados, além de permitir que caminhe junto daqueles que no mesmo cenário e com os mesmos atores têm muito a aprender. E sempre na sinergia que a vida promove, ensinar também. Claro que a pessoa pode e deve procurar superar as suas dificuldades,
mas sem fugir da experiência. Viverá assim, por exemplo, do trabalho honesto, cooperando com aqueles com quem convive, ao mesmo tempo em que busca a melhoria de suas condições, sem prejudicar ninguém e sem esquecer aqueles que com ele colaboram no momento em que está. Todos ganham em aprendizado, crescimento e também na construção de laços de colaboração que podem se transformar em laços de amizade e num dia de amor planificado. Imagine essa mesma pessoa que se rebela contra a sua situação, passando a culpar seus pais, agride-os, prejudicando todo o ambiente familiar, onde podem outros irmãos serem prejudicados, como irmãozinhos, sobrinhos, avós e avós doentes. Ou imagine que essa pessoa se rebele contra a sociedade e passe a roubar, prejudicando outros, tanto financeiramente como emocionalmente, quando não seu ato não evolui para agressões onde lesa o corpo e, pior ainda, a vida do outro. A escalada da miséria. Deixa eu ver aqui. Faltou um trechinho aqui. Mas vamos lá. Por misericórdia, podemos nos encontrar e reparar junto àqueles que nos prejudicamos. Aqueles que prejudicamos. Nesse passo, quando a vontade suprema e sábia de Deus permite que nos encontremos com nossas vítimas, não é apenas porque todas as leis divinas se somam para o propósito da evolução dos espíritos, mas também porque é a oportunidade de reparar nossos erros e as lesões que produzimos ao outro, quando, mais do que a vida material, marcamos suas almas. Ah, queridos amigos, quando iremos parar de olhar para as situações da vida sob o prima de nossas mesquinhas paixões e limitado enxergar? Deus olha do alto e sabe nossas potencialidades, e sabe que suas criaturas mais amadurecidas irão querer abraçar aqueles a quem, em sua ignorância e inconsciência, um dia prejudicamos, e, se possível, dar a eles o lenitivo para as dores que provocamos. E assim se dá também com relação àquela plateia, visível e invisível, com quem interagimos quase inconscientemente. Quantos dos nossos exemplos e condutas podem interferir negativamente na vida dos outros? Sim, amigos, grande é a nossa responsabilidade e por isso quantas vezes somos chamados a agir em profissões ou atividades onde lidamos com grupos, para reparar os danos que muitas vezes provocamos não a um, mas a um grupo. Não a esse grupo ao qual nos vinculamos necessariamente, mas ao grupo dos espíritos que já estão prontos para receber nossa colaboração, quando já estamos prontos ao doar. Amigos, as leis de Deus agem sempre com o objetivo de nos fazer progredir em compreensão e amor. Não nos rebelemos contra elas. Se a vida nos traz dificuldades, fortes por vezes atrozes, dores por vezes atrozes, morais ou corporais, recorramos ao bom pastor que nos levará a locais de refazimento, mas não nos rebelemos. Vivenciemos as experiências, buscando dar à vida o melhor de nós e buscando o progresso em todos os sentidos, mas sem nos revoltarmos quando os resultados imediatistas que buscamos não chegam. Quando damos o melhor do nosso trabalho, o melhor de nossa compreensão, o melhor de nossa ação, o melhor dos nossos pensamentos, estaremos nesse processo de devolver à vida os recursos de trabalho e amor que é o nosso aprendizado, que em nosso aprendizado muitas vezes desperdiçamos ou desprezamos, e estaremos crescendo e caminhando de encontro a Deus. Não olhem as dores, obsessões, ligações dolorosas em nossa vida como abandono de Deus, mas como grandes oportunidades de trabalho em nós, de reparação e de progresso. Desejo a todos grandes progressos em suas vidas e lembrem que a força que renova seus esforços
é a força do amor e da amizade que doam desinteressadamente. Amigos, agradeço a caridade de partilharem comigo seus aprendizados e a paciência de me ouvirem em minhas singelas reflexões. Contem sempre com este, que os traz agora no próprio coração, que eu possa servir e vê-los um dia vencedores da grande obra de redenção de suas vidas, porque essa obra faz parte da epopeia da qual eu e todos fazemos parte. Que Jesus nos abençoe e muita paz. O amigo Eduardo, né? Então obrigado mais uma vez. Depois nós vamos juntar todos esses trechos para montarmos, né, a história completa dessa analogia que ele trouxe para nós. Lá em cima, naquele trechinho, né, que a gente falava sobre a rebeldia, a escalada da rebeldia pode alcançar níveis enormes, produzindo danos ao próprio espírito e para outros, danos que será necessário reparar pelo amor. A dor, amigos, é o instrumento da vida que nos conduz à consciência dos nossos erros e à vontade de reparar. Lembrando que nem sempre é possível reparar junto àqueles a quem prejudicamos, porque a reparação é junto às leis da vida. Então a dor é a nossa grande professora despertando nossas consciências e, na verdade, nem sempre é necessário ou é possível repararmos a dor junto àqueles a quem nós infringimos o sofrimento. Mas, na verdade, é um trabalho de reharmonização das leis divinas. E depois aqui também a Fabi colocou, não é esse grupo ao qual nos vinculamos necessariamente, mas ao grupo dos espíritos que já estão prontos para receber nossa colaboração, quando já prontos a dar ao grupo nosso quinhão de esforço e trabalho, muitas vezes banhados em lágrimas, mas sobretudo erigidos no amor. Né? Então aqui, obrigado, nosso querido amigo Eduardo, nossa querida Ana, junto a nós, junto aqui aos nossos amigos também, nossa querida Cecília, aos nossos guardiães aqui no nosso trabalho. Então, meus amigos, é isso. Finalizamos aqui o nosso estudo. Depois, mais uma vez, eu vou reorganizar essa coletânea de orientações para a gente montar depois aqui a nossa cartilinha de reflexões para compreendermos, né, exatamente aqui a importância de nós darmos sempre continuidade, segmento nesse nosso projeto reencarnatório tão bem elaborado e envolvendo e comprometendo tantos amigos que vão nos acompanhando nessa tarefa. Então encerramos por aqui o nosso estudo de hoje e no próximo encontro a gente continua aqui essa parte